passar a palavra para o Daniel, que é o nosso próximo palestrante, que já está aqui também presente, Daniel Golodner. Me corrija se eu falei errado, doutor Daniel. Não, perfeito, Golodner. Perfeito, né? Ele vai falar agora sobre o tema 7, que é a discussão sobre as diretrizes de exame do INPI para patentes de biotecnologia. O Dr. Daniel Marques Golodner é pesquisador em propriedade intelectual, atua como chefe da divisão de biofármacos, lá dentro da divisão de patentes, né, uma das subdivisões, que então está dentro do INPI, e vai falar com vocês sobre essa parte de biotecnologia. Seja bem-vindo, doutor Daniel. Muito obrigada desde já pela aceitação do convite. Obrigado. Bom, primeiro, bom dia a todos. Queria agradecer o convite aí e, enfim, eu vou dar uma aceleradinha aqui para a gente conseguir, para ver se tem um espacinho no final para eventual debate, questões da audiência, tá bom? Bom, então é isso. Eu venho atuando não só como chefe da divisão de biofármacos, né, mas já desde a primeira revisão, né, toda da versão de 2015, que é a versão inicial dessas diretrizes de biotecnologia, eu venho atuando como o coordenador do grupo de trabalho, né? Então, esse grupo de trabalho já teve alterações, né, da primeira versão para essa, mas sempre com muito envolvimento da parte do pessoal que trabalha com a pedidos de biotecnologia, né? Então, assim, pelo que eu vi da audiência aí, muitos já vão ter essas questões bastante claras, né, na cabeça, outros intermediárias, e talvez isso seja mais distante da área de alguns. Mas vamos comigo, venham comigo. Primeiro, a gente tem que entender que a LPI ela tem restrições muito fortes ao patenteamento na área de biotecnologia, né? Então, a gente, nesse trabalho de diretrizes, a gente busca detalhar um pouco mais o que é dito na legislação e resolver questões mais práticas do dia a dia do exame, né? Então, assim, o que a gente tem de matéria excluída de proteção, né, da parte de biotecnologia está descrita no artigo 10 e no artigo 18 da LPI. A gente vai ver isso um pouco mais adiante, tá? O perfil da lei brasileira de patentes, assim, a gente poderia dizer que é similar ao da lei indiana, né? Então, é só para dar aí um contexto internacional para vocês. Eu trouxe aqui uma comparação do Brasil com outras 5 jurisdições, né? Estados Unidos, Europa, Japão, China e Índia. Esse é um trabalho feito pelo IPEA, tá? Em que foi levantado a patentabilidade ou não de vários temas nessas diferentes jurisdições. Então, assim, claro, a gente não vai entrar em detalhes aqui sobre esse quadro, né? Tem mais uma parte desse quadro aqui. Então, esse trabalho foi bem interessante, contou com pesquisadores do INPI também na elaboração, e coloca bem um painel do que é patenteável, o que não é patenteável, né? O que está patenteável seria o que está em verde, o não patenteável em verde, e o que está indefinido, ou que o grupo não conseguiu determinar com clareza, está sem cor aqui, tá? Então, assim, de antemão, a gente já observa que o que é mais permissivo, a patentabilidade, né, o que tem maior liberação de matérias como patenteáveis é os Estados Unidos, né? Em seguida seria a Europa, e aí a gente tem uma espécie de um degradê aqui, chegando até Índia e Brasil como os mais restritivos, tá? Assim, existem algumas questões que estão bem sedimentadas em todas essas jurisdições, mas outras não. Por exemplo, o método terapêutico, né, nos Estados Unidos é patenteável e nas outras jurisdições todas não é. Então, existe toda essa diferença entre as jurisdições, e aqui, na nossa prática de exame de patente no INPI, a gente tem que lidar com a nossa lei, que é bastante restrita. Tá? Então, retomando aí, assim, a gente tem o artigo 10 e o 18, são importantes aqui para a nossa discussão.
O artigo 10 da LPI lista tudo aquilo que não é considerado invenção ou modelo de utilidade. Tá? O inciso 8º coloca que as técnicas e métodos operatórios, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico para aplicação no corpo humano ou animal. Esses não são considerados invenção, então não são patenteáveis. O artigo 10, o inciso 9, talvez o que seja o mais falado aqui na apresentação. Eu vou ler ele rapidinho e depois a gente vai ter a oportunidade de adentrar um pouco mais. Assim, o inciso 9 do artigo 10 fala que todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou o germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. Então vejam que é um inciso bem denso, assim, ele tem várias situações aí dentro dele. Então, se a gente olhar a primeira parte, assim, nada disso é considerado invenção, certo? Então, o todo ou parte de seres vivos naturais não é considerado invenção. O todo ou parte de materiais biológicos encontrados na natureza também não é considerado invenção. Os seres vivos naturais ou os materiais biológicos, ainda que dela isolados, né, da natureza isolados, não são considerados invenções. O genoma, o germoplasma e, por fim, os processos biológicos naturais. Avançando um pouco na LPI, a gente tem o artigo 18, ele lida com tudo que, apesar de ser considerado invenção, não é considerado patenteável. Né? Então, o inciso 1º coloca aquilo que é contrário à moral, bons costumes, segurança, ordem e saúde públicas, não é patenteável. E o inciso 3º, todo ou parte dos seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos, que atendam aos 3 requisitos de patenteabilidade e que não sejam mera descoberta. Né? Então, seres vivos que tenham sido modificados, né, exceto os micro-organismos transgênicos, eles não são patenteáveis. O parágrafo único do artigo 18 detalha o que é considerado para a LPI como micro-organismos transgênicos. Eles são organismos, exceto todo ou parte de plantas ou animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica não alcançável pela espécie em condições naturais. Tá? Então, essa é a definição que a gente trabalha na LPI. Aqui só um pouco do histórico, né, rapidamente. A gente tinha, desde 2002, as diretrizes vigentes para o exame na área, e vejam isso aqui em 2002, era uma outra configuração do INPI. Né, aqui vejam que é a divisão de Química Orgânica, Biotecnologia e áreas correlatas, a antiga de COR, aí para quem lidava nessa época. Então, era uma divisão que reunia a química orgânica, né, incluindo os fármacos, e biotecnologia, enfim, era bem diversa. Então, desde 2002, a gente lidava com esse material, né, para lidar com os exames na área de biotecnologia e da área farmacêutica. E ao longo do tempo a gente foi sentindo que, conforme a tecnologia foi se aprimorando, né, foi aumentando a complexidade, a gente foi sentindo a necessidade de detalhar um pouco mais esse material, de trazer novos exemplos, e isso foi o que nos conduziu à primeira versão, né, que ela foi publicada em 2015, mas ela teve seu trabalho iniciado em 2012, 2013, mais ou menos. Contou com a participação do corpo técnico que trabalhava na área de biotecnologia, né? Muita gente contribuiu com textos e tal, e depois o grupo foi polindo esse material. Claro que o nosso objetivo é aumentar a eficiência do exame na área de biotecnologia. Da primeira versão era atualizar e detalhar as diretrizes vigentes, que eram as de 2002, aquelas que eu mostrei no slide anterior. Uma ambição nossa era essa de incluir mais exemplos, com ênfase em como caracterizar, como ter o escopo delimitado de maneira correta. E, claro, para a gente ter uma homogeneidade, né, para dirimir diferenças na análise técnica, em situações que não estavam totalmente descritas na versão anterior. Então, depois dessa
parte interna, né, em que a gente teve a elaboração dos textos, o polimento do material todo, a gente encaminhou isso para consulta interna, né, na DIRPA toda, na Diretoria de Patentes, recebeu muitas contribuições e adaptou o texto. Depois isso foi para consulta pública, para, né, essa versão de 2015, a gente teve a contribuição de diversos atores, né, entre associações, empresas e instituições de pesquisa, que forneceram diversos comentários e sugestões, e isso foi sendo avaliado pelo grupo, né, esse site que a gente tem aí em cima, ele tem as informações de todas as consultas públicas feitas pela DIRPA, e essa aí é a parte da consulta pública dessa de 2012, que culminou na versão das diretrizes inicial de 2015. Né? Então, aqui a gente tem um material para consulta, né? Tem a versão que foi enviada, né, para consulta, os formulários, né, e as sugestões que a gente recebeu. Depois, em cima dessas sugestões, o grupo fez uma avaliação do que deveria ser mudado, o que poderia ser mudado, o que precisaria ser melhorado, e a gente tem um quadro que reúne tudo isso, né? E, por fim, o arquivo final, né, consolidado, e a resolução 144 de 2015. Claro que isso, a tecnologia não parou e os desafios de exame também não paravam, então a gente reiniciou o processo das diretrizes, né, agora revisando a versão de 2015, e assim, a gente tinha uma lista bastante grande de itens a serem explorados. A gente não conseguiu explorar todos, então a gente ainda está devendo aí alguns detalhamentos, tá? Mas uma coisa que eu queria deixar anotado aqui, assim, a gente, nessa diretriz agora publicada em 2020, a gente teve a contribuição de 20 atores do setor, né? Então é bastante mais do que da vez anterior. De novo, muitas associações, muitas empresas e instituições de pesquisa. Então acho que isso também diz um pouco da maturidade do setor, né? Novamente, naquele site das consultas públicas do INPI, a gente tem o material todo que foi gerado, né? Assim, é bem interessante aí para quem quiser um histórico, quase essa arqueologia aí de diretrizes, né? Quem tiver interesse, porque ali fica disponível, novamente, as sugestões, os comentários que foram recebidos e um pouco do grupo rebatendo e dizendo o que foi aceito, o que não foi aceito, né? E um material que eu uso bastante é essa versão anotada que compara o texto das diretrizes de 2020 com as de 2015, né? Então tem tanto uma versão anotada com esse material, a 1, e a 2 é o que diferenciando aí, anotando, né, o que foi submetido à consulta pública e o que a gente alterou. Então, para quem tiver mais interesse aí no detalhamento disso, é um material bastante rico e eu encorajo a consulta. Então, a gente chega na instrução normativa 118, que é a versão 2 de 2020, né, das diretrizes de exame de pedidos de patente na área de biotecnologia. Claro, eu não vou aqui tentar discorrer sobre todo o conteúdo das diretrizes. Eu trouxe para vocês assim uns highlights, né, do que a gente tem de conteúdo assim mais importante no dia a dia do exame mesmo, tá? Então, para vocês terem uma noção. Então, a gente começa com uma parte de definições, que a gente sentiu que era importante, até porque, como vocês viram, por exemplo, o inciso 9, ele é bastante denso e cada pedacinho daquele a gente sentia que precisava de uma elucidação maior. Então, vem aí a nossa parte de definições. O todo de seres vivos naturais refere-se a plantas, animais, micro-organismos e qualquer ser vivo. Parte de seres vivos naturais refere-se a qualquer porção dos seres vivos, como órgãos, tecidos e células. Materiais biológicos encontrados na natureza engloba tudo obtido, né? Pode ser extrato, lipídio, carboidrato, proteína, DNA, RNA, encontrado na natureza ou isolado.
e partes ou fragmentos disso, né? Inclusive substâncias produzidas a partir de sistemas biológicos. Aqui que a gente inclui vírus e prions, tá? É um material de origem em sistemas biológicos, então a gente entende que está incluído aqui no 10º, né? O isolado na natureza é tudo aquilo que foi extraído, né, que passou por um processo de isolamento, purificação, enriquecimento, né, aquilo que tira do contexto natural. É interessante a gente ter em mente aqui que em diferentes jurisdições essa questão é abordada de maneira diferente, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, é muito claro para eles que você, uma vez isolando da natureza, você tem uma intervenção humana que torna aquilo não mais igual ao material que existe na natureza. Então, eles têm uma legislação diferente, que não trata especificamente disso, então é só interessante para a gente ter em mente esse perfil, né? O genoma é o conjunto de informações genéticas, o germoplasma é o conjunto de material hereditário de uma amostra representativa de indivíduos de uma mesma espécie. Processo biológico natural é qualquer processo que ocorra espontaneamente na natureza e nos quais a intervenção humana não afeta o resultado final. Terapia é tudo que visa cura, profilaxia, né, um tratamento, né, de uma enfermidade ou funcionamento defeituoso do corpo. Cirurgia independe do propósito, né? Então pode ser uma cirurgia cosmética ou terapêutica, a gente não permite, não considera invenção. Diagnóstico, que é a identificação de doença particular, e o corpo humano ou animal, a gente entende que ele inclui desde o embrião até as formas adultas, isto é, abrange todas as etapas do desenvolvimento. Continuando aqui, não se preocupe, eu não vou ler tudo, né, só para vocês terem esse material também aí, caso queiram adentrar mais, tá? Como a gente já viu, o inciso 9 do artigo 10 deixa bem claro que, ainda que o material ou os produtos, né, sejam isolados da natureza, eles são considerados ainda como não invenção, né, para os produtos. Quando a gente fala de processos, a única referência a processos que o inciso 9 do artigo 10 faz é sobre processos biológicos naturais, certo? Então é importante ter isso em mente também, a gente vai discutir um pouco mais isso à frente. Um fato interessante aqui, no parágrafo 33, a gente entende que para você demonstrar que há uma incidência no inciso 9 do artigo 10, o examinador, né, não necessita se ater à data de depósito ou de prioridade do pedido. A gente entende que isso é atemporal, tá? Até porque o artigo 10 está antes da definição de estado da técnica, né? Então a gente entende que sendo localizado em algum banco de dados a informação de que aquele produto é natural, de que aquele componente existe na natureza daquela forma, e isso pode ser citado como uma evidência, porque o artigo 10 não fala numa data, ele simplesmente diz que não é considerado invenção aquilo que é o material natural, né? Então, isso é uma diferença um pouco que fica mais clara para essa situação aqui. Então, assim, repisando, né, assim, tudo aquilo que é indistinguível do que é observado na natureza é entendido como incidido no inciso 9º, tá? Então, isso pode ser produzido de forma sintética, mas ter uma ocorrência natural daquela mesma ou sequência ou até composto, né? E nesse caso, assim, é interessante ter em mente que não é possível simplesmente colocar um disclaimer, né, com um termo não natural ou recombinante ou algo dessa forma, que isso não supera essa objeção do artigo 10, inciso 9º. Eu estou vendo aí uma questão aí. Patrícia, quer colocar alguma coisa? Ok.
Obrigada, Daniel. Exatamente Nada. nesse ponto eu fiquei com uma dúvida. Sim. Quando a gente faz essa conjectura do não natural, é claro que Sim. depois a gente tem a questão da biodiversidade brasileira, que é outra questão, né? Nesse contexto, mesmo tudo aquilo que você falou, da possibilidade de ter uma nova visão no estudo da patenteabilidade desses produtos em biotecnologia, é uma saia justa, né? Como é que isso é possível de resolver? Não existem Sim. termos. Fica Vamos mais pelo mais lado do adiante. produto Assim, ou do... eu vou mostrar assim que tem algumas formas assim que a gente entende que são possíveis de entre aspas dar a volta nisso, né? Assim, e realmente transpor essas objeções aí, porque é muito claro que aquilo que é idêntico ao natural não é possível. Vamos mais adiante e depois, se ficar ainda a questão, a gente discute mais para o final, tá? Só para também a gente não perder muito tempo aqui. Mas assim, só voltando, não adianta no exame, né, a gente ter, às vezes o requerente retorna e fala, não, mas a minha proteína ela é recombinante, ela foi obtida em laboratório. Esse tipo de resposta funciona em outras jurisdições, né, nos Estados Unidos funciona, na Europa funciona, mas aqui não. Então é importante ter isso em mente, porque às vezes a gente recebe muito que vem a manifestação como é a do pedido lá fora e a gente tem a jurisdição, a legislação é diferente, né? Então, assim, composições que contêm um produto biológico natural, por exemplo, um extrato, se contém somente esse produto, elas não podem ser concedidas, né? Não são consideradas como invenção, uma vez que elas, composições desse jeito, acabariam protegendo o próprio produto que não é considerado invenção, né? É claro que se a gente tem uma composição de fato, então é uma mistura de componentes, ou até uma mistura de dois extratos, um extrato e um veículo, um extrato e um conservante, normalmente isso já tiraria, claro que depende do caso, mas isso normalmente tiraria da incidência no inciso 9º, por exemplo, tá? Então, a gente tem também uma questão muito importante, que é evitar que essa composição signifique simplesmente uma diluição, né? Então, isso fica mais claro quando a gente pensa numa solução aquosa, né? Então, assim, lembrando que a gente tem que definir uma composição de fato, né? Algo que os componentes contribuam para a finalidade dessa composição. Enfim, a gente teria que verificar o que componentes o relatório descritivo do pedido menciona que poderiam ser incluídos ali sem que isso acarretasse uma mera diluição, né? Porque a gente pensa que a mera diluição ela ainda tem um problema no inciso 9º. Falando agora de processos biológicos naturais, sempre a gente pensa na intervenção humana, né? Assim, se a intervenção técnica, né, desempenha um papel importante na determinação do resultado, ou se a sua influência é decisiva, o processo é considerado como invenção, né? Então, assim, só para dar um exemplo para vocês, o processo clássico de obtenção de plantas ou animais não é invenção, tá? Processos que possuem somente etapas que mimetizem eventos que ocorram na natureza não são considerados invenção. Então, você simplesmente coletar o pólen numa das flores e fecundar a outra, isso a gente entende que isso está acelerando uma coisa que normalmente aconteceria. Então, aí não tem uma intervenção técnica, isso continua sendo um processo biológico natural, tá? Os processos microbiológicos, embora eles sejam processos biológicos em si, a gente entende que eles são passíveis de concessão por serem uma exceção das exclusões legais permitidas em TRIPS, tá? Então, processos microbiológicos a gente permite o patenteamento, tá? Aqui é interessante a gente ter essa questão bem clara. Novamente, a única menção a processos no inciso 9º é dos processos biológicos naturais, tá? Então, quando o processo envolve toda ou parte de seres vivos,
né, e materiais biológicos, mas ele não consiste num processo biológico natural, a gente não tem impedimento, tá? Então aí eu trouxe 2 exemplos. O exemplo 14 que a gente tem na diretriz é, por exemplo, o uso de uma resina natural obtida a partir de folhas da planta aloe vera, caracterizada por ser para preparar composições cosméticas para tratamentos de fibras queratínicas. A gente entende que é o uso da resina para uma finalidade cosmética. Então isso não é um processo biológico natural. Tá? Então isso para a gente é bem claro. Por outro lado, assim, uma reivindicação de uso da enzima RNase, caracterizada por ser para clivar o RNA, que é justamente a função biológica dessa enzima, a gente entende que não é uma invenção, porque em última análise é um processo biológico natural. Tá? Além do artigo 10, a gente, claro, tem que lembrar da parte do 18, né? Então, primeiro, aquilo que está dentro do inciso 1º do artigo 18, né? O que for contrário à moral, bons costumes, segurança, ordem e saúde públicas. Claro que para a gente não é simples definir o que é contrário à moral, o que é contrário, o que são bons costumes, etc., né? Mas, enfim, como a gente tem na biotecnologia uma interface com questões que podem levantar esse tipo de questionamento, a gente inclui na diretriz coisas que para a gente são bem claras, que a gente não pode permitir por conta do 18 primeiro. Tá? Então, processo de clonagem humana, processo de modificação do genoma humano e processos que a gente tenha sofrimento animal sem que tenha um benefício substancial médico, por exemplo, para o ser humano ou para o animal. Tá. Uma coisa que também a gente observa é que no exame desse tipo de pedidos, né, em uma redação de reivindicação de processo para clonagem de células de mamífero, esse termo mamífero normalmente inclui humanos, e a gente aceitaria para esse tipo de redação um disclaimer, uma limitação negativa, excluindo seres humanos, tá? Quando a gente tem a possibilidade no relatório descritivo, claro, de incluir outros tipos de mamíferos. Indo para o inciso 3º do 18, né, a definição que eu mostrei para vocês do parágrafo único de micro-organismo transgênico abrange micro-organismos que são obtidos a partir de qualquer técnica que tenha por consequência alteração da composição genética não alcançável pela espécie em condições naturais, por interferência humana direta. Tá? Então, enfim, eu faço uma observação aqui, porque normalmente em outras jurisdições partes de seres vivos, né, como linhagens de célula, então são tratados como micro-organismos. Né? Uma coisa que a gente observa no exame é se esse termo micro-organismo acaba que pode abranger células animais e vegetais. Né? Então, em geral, isso vai ter que ser ajustado conforme for realizado o exame. Né? E claro que a intervenção humana deve estar clara, né, para a gente saber se de fato isso expressa uma característica não alcançável naturalmente ou se aquilo já ocorre. Parecido com o que a gente viu lá em cima sobre recombinantes e não naturais, né? Assim, denominações como transgênico, mutante ou variante não são suficientes para aferir a patentabilidade, né? Que é possível que aquilo que você chame de variante seja um micro-organismo que já acontece naturalmente. Tá? Só voltando aqui, assim, só uma menção, assim, a gente, claro, isso serve para micro-organismos, serve para proteínas e nucleotídeos, a gente não trabalha com uma suposição de que aquilo possa acontecer na natureza e assim, acaba incluindo isso no inciso 9º, tá? A gente trabalha com evidências concretas, então, assim, não há, a gente não utiliza aqui dizendo, olha, pode ser que haja um mutante tal qual esse. Não, a gente não opera dessa maneira. A gente precisa de uma evidência concreta nos bancos de dados ou na literatura que mostre que isso é natural, tá? É um ponto importante aí. Aqui a gente entra já na parte de como caracterizar, né, as sequências, tá?
um ponto que é muito importante, assim, o DNA, o RNA, ele deve ser definido por sua sequência de nucleotídeos, enquanto uma proteína deve ser definida pela sequência de aminoácidos, tá? Então, em geral, a gente vê esse cruzamento, vamos dizer assim, de tipos de sequências que a gente aborda isso no exame, tá? A gente aceita algumas outras formas, além da sequência, né, para caracterizar sequências biológicas. Sendo menores que 4 aminoácidos ou 10 nucleotídeos, a gente só pede a apresentação pela própria sequência. Tá? Aqui a resolução 187, que está mencionada no texto da diretriz de 2020, ela já não está mais vigente, né? Ela foi revogada, a vigente é essa 56 agora de 2021. Tá? Podem ser caracterizadas por fórmulas estruturais, por fórmulas Marcus, por número de depósito, como se fosse um material biológico, e pelo nome ou designação, quando aquela sequência já é conhecida no estado da técnica e não é o objeto da invenção. Tá? É possível aceitar uma redação de sequências degeneradas, tá? SECD de nucleotídeos, que gerem a mesma proteína, né? Sequências de nucleotídeos que geram uma mesma proteína. Tá? Claro que essa proteína-alvo ela tem que estar bem definida, tá? E tem que haver uma sequência de nucleotídeos de referência no pedido. Tá? É importante também que não pode ser adicionado, não podem ser adicionadas sequências posteriormente, a não ser que aquela sequência já tem uma denominação conhecida na técnica e isso já esteja contido no relatório descritivo. Então, assim, olhando só para as redações, né, a gente tem aqui tipos de redação aceitáveis para reivindicações, né? Por exemplo, molécula de ácido nucleico caracterizada pela sequência de nucleotídeos de SECD-X, né? Então, molécula de ácido nucleico, sequência de nucleotídeos. Proteína caracterizada pela sequência de aminoácidos de SECD no Y, molécula de ácido nucleico caracterizada pela sequência de nucleotídeos, X, e sequências degeneradas da mesma, que codificam a sequência de aminoácidos de SECD Y. Tá? Então, isso aqui foi um ponto que teve uma clarificação nessa versão de 2020 sobre a parte de sequências degeneradas. Tá? Deixa eu ver como é que eu estou de tempo aqui. Tá. Assim, a gente tem alguns exemplos de redações que a gente entende que não tem clareza, de acordo com o artigo 25. Tá? Então, caracterizar por uma função, né, uma sequência de DNA caracterizada por codificar uma protease, a gente tem primeiro uma definição por função, né? E, enfim, isso não é aceitável, tá? Porque a gente não consegue, a partir disso, saber qual é a sequência. A sequência de DNA caracterizada por codificar um peptídeo apresentando a sequência de aminoácidos tal. Isso não é permitido, né? Como eu já trouxe antes, assim, a sequência de DNA tem que ser caracterizada por sua sequência de nucleotídeos e não de aminoácidos. Né? Mas o que a gente aceita é definir pela sequência de nucleotídeos, aceitando as suas degenerações, tá? Conforme aquilo que eu citei lá no parágrafo 68. Desculpa que está tapando aqui minha tela. Nessa letra C, a proteína está caracterizada somente por função, tá? O que não permite definir com clareza o escopo. Tá? É claro que esse tipo de definição pode ser uma característica adicional da reivindicação, mas não a primária. Tá? Na letra D, a gente está vendo uma definição por composição em aminoácidos. Né? Isso a gente não vê muito hoje em dia, né? Normalmente isso era utilizado há mais tempo, né? Caracterizar proteínas por percentual de aminoácidos, mas de vez em quando aparece. E assim, a gente não tem como, pelo percentual de aminoácidos, definir que proteína é aquela. Tá? Então a gente não aceita. Né? E assim, denominações do próprio autor, né? Assim, plasmídio, que é o PWN, a gente também não aceita porque a gente não sabe que plasmídio é esse. Né? Então, assim, a linha central é necessário definir pela sequência, certo?
Uma coisa também que é bastante discutida, e assim, a gente adota aqui uma postura um pouco mais restritiva, é quando a redação da reivindicação envolve homologia, identidade ou similaridade, né? Então, apesar de ser uma notação que é conhecida da técnica, né, um gene ser, ou uma proteína ser 80% similar ou ter uma identidade de 80% com outra, a gente entende que esse tipo de redação gera problemas quando a gente vai definir o escopo da matéria, né, do que está sendo pleiteado. Então, uma reivindicação de proteína ou sequência de DNA caracterizada por ser a SECD1 ou qualquer outra sequência com pelo menos X% de homologia com a SECD1 não é clara, né? Nesse caso é porque o termo homologia não é muito aplicável, mas quando a gente muda para identidade, né, que é simplesmente uma comparação entre duas sequências, a verificação do quanto elas são idênticas ou não, a gente também não aceita a caracterização utilizando esse percentual, né, porque a gente entende que isso abrange muitas sequências diferentes, isso não especifica em quais locais podem ocorrer as substituições e nem quais são as substituições, né? Então, a gente sempre fica retirando esses percentuais de identidade para caracterizar produtos, né? Tá? Aqui, pensando em modificações, né? A gente, toda hora no exame, a gente está lidando com sequências que podem ter sido modificadas, né, com relação ao material natural, né? Então, aqui, por exemplo, para sequências de nucleotídeos, né, quando a gente tem substituições, inserções ou deleções, cada tipo de modificação dessa na sequência vai dar um resultado diferente no que a gente pensa na incidência no artigo 10 nono, tá? Então, assim, em linha geral, se a gente tem modificações nas sequências biológicas que tratam da inserção de nucleotídeos não modificados, seja no meio da sequência ou nas extremidades, isso é suficiente para não incidir no artigo 10 nono, desde que a sequência resultante também não ocorra de forma natural, né? Então não adianta eu acrescentar, né, olha, trouxe uma proteína nova que tem mais um aminoácido na porção N-terminal. E quando a gente vai observar, já existe na natureza também com essa alteração. Então, nem sempre isso vai ter o condão de retirar a incidência no artigo 10, mas é uma possibilidade, né? Se a gente tem uma retirada, né, uma deleção de nucleotídeos no meio da sequência pleiteada, a princípio isso é diferente para diferenciá-la da natural. De novo, a gente vai ter que buscar se existe na natureza alguma coisa com exatamente aquela deleção, tá? Se a gente tem, aqui no caso, nucleotídeos contíguos retirados na extremidade da sequência, a gente ainda vai ter incidência no artigo 10, porque ela vai ser idêntica à parte da sequência natural. Então, lembrem que o 10 nono veda o todo ou parte de materiais biológicos encontrados na natureza ou ainda que deram isolados. Então, quando a gente tem uns fragmentos, né, uma deleção que acontece nas extremidades, ou N-terminal, ou C-terminal, isso a gente ainda vai ter ela como parte do material natural. Sendo uma substituição, de novo, tem que se fazer aquela consideração se ocorre ou não na natureza. Tá. Eu trouxe aqui uma questão para cDNA, tá? O cDNA é o DNA produzido a partir do RNA, tá? Utilizando transcriptase reversa. E no caso de cDNAs que são oriundos de RNA mensageiros, né? Se aquele gene tem introns, né? Lembrem das aulas de biologia aí, os introns vão ser retirados do RNA no splicing, né? Eles são retirados e a proteína final ela vai ser expressa somente com os exons. Então, se a gente tem um cDNA que é produzido de um gene que
de um RNA que foi produzido a partir de um gene que tem introns, esse cDNA vai ser diferente, né, daquele RNA. Tá? Então, de novo, assim, é sempre uma questão de pensar na sequência, certo? Então, mas aquele cDNA tem a mesma informação que o RNA natural. Olha só, a gente não tem a informação, né, esse termo informação, dentro do inciso 9º. A gente tem um material biológico, ou parte do material biológico, e a gente entende que a maneira de defini-lo é pela sequência. Né? Então, a gente vai estar sempre comparando, para sequências biológicas, a gente compara essas sequências pleiteadas com outras sequências em bancos de dados, seja de patentes ou seja abertos. Tá? Então, assim, se aquele cDNA foi produzido a partir de um RNA mensageiro de um gene que não possui intron, né? Então exon, então aí sim isso a gente vai ter uma incidência no artigo 10. Então veja que tem uma sutileza aí que a gente tem que lidar no dia a dia do exame. Né? Assim, aquela parte que eu acabei de discutir era mais sobre sequências de nucleotídeos, mas a gente tem também a parte sobre sequências de aminoácidos. A gente não aceita caracterizações, como eu já falei, por função, por percentual de aminoácidos, assim, outras características que a gente não aceita, né, que a gente tem que são propriedades, a estrutura tridimensional, o nome, né, a função, atividade biológica, o nome e propriedades químicas, como o peso molecular, etc. Isso a gente não aceita, a gente pede a própria sequência. Patrícia, eu vou seguir só mais um pouquinho aqui, que a gente está quase terminando, e aí fica para o final a pergunta, tá? Pode ser? E, assim, de novo, para a sequência de aminoácidos, a gente não permite aquelas redações que têm percentual de identidade, similaridade ou até homologia, tá? Por aquelas mesmas questões que vão contra o artigo 25. Né? A gente tem um detalhamento também para fragmentos proteicos, tá? Então, lembrando de novo, é importante assim, ter como mensagem dessa apresentação, o todo ou parte, lembra lá do 10º, né? O todo ou parte dos seres vivos naturais ou materiais biológicos encontrados na natureza. Então, esse parte aí, assim, a gente não tem um esclarecimento no próprio inciso até onde vai essa parte, né? Então, o que a gente entende é que fragmentos, né, de sequências, né? Isso é análogo à situação que eu mostrei anteriormente sobre deleção, né? De parte da extremidade, a gente tem fragmentos. Isso a gente entende ainda que incide no inciso 9º do artigo 10, tá? Porque ele coloca a parte do material natural. Para proteínas funcionam da mesma forma que nucleotídeos, né? Então, qualquer característica introduzida na sequência que não tenha sido descrita como de ocorrência natural é aceitável. Então, e isso, assim, às vezes, não é nem só alteração na sequência. Então, se a gente fala em proteína, a gente pode pensar num perfil de glicosilação diferente. Isso poderia, a princípio, diferenciar de um produto natural, tá? Mas isso tem que ser observado caso a caso. Novamente, modificação com aminoácidos naturais, né, substituições, inserções ou deleções, a gente tem que analisar em que posição isso está sendo feito, porque se for feito nas extremidades, em geral, uma deleção ela vai ainda incidir, né, porque a parte, se você está só picotando um pedaço daquela sequência, você ainda tem parte da sequência que acontece na natureza. Mas qualquer alteração, uma cauda de histidina, né, assim, para purificação, ou até a inserção de um aminoácido não natural, né, um D-aminoácido em alguma posição, isso já é suficiente para... Em geral, já vai ser suficiente. Claro que existem compostos com D-aminoácidos naturalmente, então isso tem que ser observado, claro, caso a caso. Tá? Deixa eu ver aqui quanto tempo que eu tenho. Tá, eu tô chegando no final, tá? Então daqui a pouquinho a gente termina. Eu trouxe aqui um pouco sobre anticorpos, tá? A gente tem anticorpos policlonais e monoclonais, e aqui a gente teve uma mudança boa também na edição de 2020, né?
com relação aos anticorpos e tal. E, por exemplo, aqui no parágrafo 164, a gente entende que a gente vai tratar um anticorpo como uma proteína, como ele de fato é, né? Então, se a gente verifica que aquele anticorpo já existe na natureza, mas isso tem que ser uma evidência concreta, clara, não pode ser só, olha, pode ser que existam anticorpos assim. Não, a gente quer uma informação em banco de dados, em artigos e tal, que mostram que aquela sequência de anticorpos já existe na natureza. Aí sim, a gente considera ela como natural e isso incide no 10 nono. Tá? Além disso, assim, se o pedido descreve que o anticorpo foi obtido a partir de um organismo que é naturalmente exposto ao antígeno, a gente vai acabar entendendo também que isso incide no 10 nono. Tá? Mas, assim, em muitos casos, aquele anticorpo não ia existir sem intervenção humana significativa, tá? Porque ele depende da exposição ao antígeno, que muitas vezes aquele organismo não vê, ou não teria como ver, às vezes é um antígeno modificado, né, até, e da ativação, né, com uso de adjuvantes e tal. Então, a gente entende que esse anticorpo e o seu processo de obtenção, eles não são considerados naturais, tá? Porque a intervenção humana é decisiva, tá? Então, é importante notar isso daí também. Passando para a parte de plantas, né? Animais, plantas, partes e processos de obtenção. Então, se os animais, plantas e as suas partes forem naturais ou isolados, a gente não aceita por conta do 10 nono. Se eles são resultados de manipulação genética, não são patenteáveis de acordo com o 18 terceiro. Tá? Produtos envolvendo célula-tronco, aí é uma polêmica também que a gente tinha e que foi esclarecida nessa versão. Então, assim, claro, as células-tronco per se, elas não são passíveis de proteção, seja por serem um produto natural, quando elas são obtidas do organismo diretamente, as células-tronco, ou quando elas são modificadas geneticamente. A gente entende que tanto pelo 10 nono como 18.3, elas não são aceitáveis. Tá? Agora, composições, kits contendo células-tronco, tá? Ou processos de obtenção e cultivo são, a princípio, patenteáveis. Tá? É importante aqui para os processos de obtenção e cultivo verificar se esse processo acaba implicando ou incluindo uma etapa cirúrgica ou terapêutica, o que levantaria um problema com relação ao artigo 10, oitavo. Tá? Plantas transgênicas são plantas que tiveram seu genoma modificado, né? Então, como eu coloquei ali no slide anterior, essas plantas transgênicas e as suas partes, né, por exemplo, célula transgênica, tecido transgênico, órgão transgênico, não são consideradas patenteáveis segundo o 18 terceiro, tá? Esse é o parágrafo único, tá? Mas vejam, o produto não é considerado patenteável, mas os processos de obtenção das plantas o são, tá? Então essa é uma forma de ter tecnologias ainda envolvendo esse tipo de assunto. Lembrando lá dos processos de biológicos naturais, né? Assim, processos que sejam de produção de plantas, né, como eu falei, que simplesmente são passíveis de ocorrer na natureza, como se fosse uma polinização direta, né, das flores, a gente entende que são ainda processos biológicos naturais. Tá? Agora, se a gente tem o cruzamento de plantas geneticamente modificadas, aí a gente tem uma intervenção genética humana, né, direta na composição de uma das plantas, ou nas duas, envolvidas nesse cruzamento. Então, isso, de alguma forma, contamina, né, tem esse condão de não configurar mais como um processo biológico natural. Afinal, um dos parentais envolvidos, ele já não é natural. Então, aí a gente tem uma intervenção técnica. Tá? Bom, é isso, pessoal. Assim, de novo, é um assunto bastante denso e eu sei que a gente tem um gradiente aqui de conhecimento sobre o assunto. Eu espero que eu tenha dado pelo menos umas linhas gerais para vocês. E, assim, a gente, como eu falei no início, a gente tem uma grande lista de assuntos e que a gente ainda quer incluir nas diretrizes e, enfim, novas edições virão por aí. Obrigado.
Daniel, muitíssimo obrigada. Sua palestra foi excelente, com dados que a gente não vê, porque é muito difícil. São poucas as pessoas que tratam de biotecnologia, né, desses temas. A gente que está aqui do outro lado também, quem é mais advogado, quem participa ativamente no judiciário, por exemplo, vê poucos casos disso, então é difícil ter tantos detalhes como você trouxe. Muitíssimo obrigada. Por nada. Eu vou dar a palavra à Patrícia e depois à Letícia, e aí a gente encerra, tá bom? Pode Tá falar, ótimo. Patrícia. Poxa, muito obrigada, Daniel. Foi muito esclarecedor aqui. E a gente já está na discussão do chat, já vendo vários artigos e material. Você deu uma estimulada muito aqui. Eu vou tentar ser bem rápida com a minha pergunta, tentar fazer uma coisa bem pragmática. Nessa questão toda das sequências ou da combinação sinérgica de produtos de origem natural, tudo ficou muito claro essa questão de não poder caracterizar a origem do material como sendo da natureza. Então, eu entendi que não pode por conta dessa descrição. Mas a minha primeira pergunta é essa: como então essas sequências e essas composições, elas têm que provar que elas mesmo vindo da natureza foram modificadas, então não encontramos ela de forma natural, já que a aplicação é industrial, né? Já tem que virar algum produto industrial. Isso já pensando nessa redação de reivindicação, como deixar claro, já que tem que criar. E eu acompanho também isso na questão das sequências. Quando, por exemplo, você diz, né, que em kits a patente é possível. Então, criar um kit de diagnóstico, criar um kit de análise, então a gente pode utilizar isso. Então, tem essa questão do não natural, mas também tem aquela necessidade industrial, entendeu? Sim, assim, na verdade o que a gente observa é que a forma redacional aí vai ser muito importante, tá, Patrícia? Então, assim, um extrato de aloe vera per se a gente não vai permitir, né? Mas uma composição cosmética contendo aquele extrato de aloe vera e mais um extrato de, sei lá, de outra planta e tal, uma mistura de extratos que não acontece naturalmente, a gente isso já bypassa o inciso 9º, tá? Então, assim, da mesma forma que uma modificação na sequência de uma proteína ou de um DNA, né, uma sequência de nucleotídeos, qualquer alteração que torne ela diferente do material natural é passível de superar isso daí do inciso 9º, né? Como eu falei, uma cauda de histidina, né, questões assim que acabam diferenciando aquela molécula do material natural, tá? Então é importante ter isso em mente e há sim formas de superar isso. Então até você trouxe o kit é uma possibilidade, né? Um kit que contém aquele composto e os materiais de reagente e tal. Isso em si, quando a gente pensa num kit, né, que é um conjuntinho de materiais, isso não existe na natureza daquela forma. Então a gente não estende também isso. Fala, não, o kit essencialmente ele o que tem de essencial ali no kit é o produto natural, então não pode. Não, a gente não faz essa leitura. A gente simplesmente vê um cara crachá disso, né? Aquilo como produto existe na natureza, um kit, né, que contém um material para o ensaio e tal, não existe, certo? Da mesma forma, a composição. Então, a composição em água, né, se a gente pensar na diluição e tal, já fica mais complicado. Mas quando você está preparando uma composição, né, você tem que observar o objetivo final dela e, normalmente, assim, um conservante, isso pode ser usado como uma estratégia, né, até para se desvencilhar dessa objeção, tá? Espero que eu tenha conseguido aí. Tá, agora a Letícia. Primeiro, parabéns, Daniel, muito esclarecedora a sua apresentação, muito bom mesmo. Eu queria uma ajuda sua até com relação ao material biológico, né? A gente sabe que pela diretriz é necessário que você faça o depósito do material biológico antes do depósito do pedido de patente. E eu tive um caso de um pesquisador que ele atuava numa universidade, a universidade não informou, ele achou que era depois da concessão e ele está meio desesperado como é que vai funcionar agora, se ele consegue fazer esse depósito. O que você recomendaria? E acho que é interessante até abordar um pouquinho para o pessoal aqui que lida com universidades, talvez assentar para os pesquisadores saberem dessa necessidade. Sim.
Assim, esse é um ponto que realmente é bastante, assim, não tem muito o que fazer, tá, Letícia? Assim, o depósito, o material biológico, assim, existe, o depósito dele é para fornecer suficiência descritiva ao pedido. Tá? Então, claro, isso vai depender muito da situação do pedido, né? A gente tem que observar com calma caso a caso. Mas, em geral, assim, se é um pedido que tem um depósito de material biológico, normalmente são pedidos que lidam com aquele material, né, que ele é importante. Então, assim, claro, isso tem que ser avaliado, porque pode ter diferentes casos. Mas, assim, se a gente pensa em suficiência descritiva, né, tudo que o relatório descritivo teria que conter. Então, como descrever em palavras um micro-organismo? Não tem como, né? Então, algumas situações, claro, você tem como descrever assim, se eu estou partindo de um micro-organismo base que é conhecido e tal, e eu estou introduzindo uma modificação, tudo bem, eu não preciso do depósito do micro-organismo, porque eu já estou partindo de uma coisa que é conhecida, né, assim, é acessível. Mas se ele tem é como se ele não tivesse descrito a patente, né? Assim, ele não está fornecendo à sociedade aquela troca de como ele obteve, né? Então é complicado, tá? Realmente tem E, que ser na observado realidade, aí que assim, a data de corte mesmo é a data de a depósito ou da data... prioridade, né? Assim, o que for Isso. aplicável no pedido, tá bom? Ele está querendo depositar depois. Eu falei, agora eu acho que não tem mais como. Não adianta, porque já É, vai ter, é. inclusive, perdido Eu o diria time, que em né? geral não resolve. Não tem como. Obrigada, viu? Tá bom? Tá ótimo, obrigada. Nada. Pessoal, o Daniel estava com o horário 12:10 para sair, não é isso, Daniel? É, assim, Não acho que sei eu se... posso responder essa perguntinha Isso. instantânea do Átila aí, Então se for tá, bem é isso que eu rapidinho. ia Átila, falar. diga. Oi, Daniel, prazer em revê-lo, tudo bem? Tudo bem? Meu Joia. ex-colega de NPI. Isso Não, mas eu aí. só queria dizer que eu achei excelente as palestras da manhã, inclusive a sua, né? E assim, eu tô meio que na interface, na questão do tema da cannabis, né, que foram as palestras anteriores, porque sou agrônomo, né, e agora estou estudando psicofarmacologia. Inclusive, por coincidência, eu estou estudando psicofarmacologia com a professora Margarete, que é uma das proponentes do projeto de lei, né, e é um assunto que está em muita discussão. Mas eu agradeço muito aí pelas explicações de todos os palestrantes. Eu perdi a primeira, me desculpem, mas eu vou assistir a gravação. Mas realmente, assim, tipo, quando a gente vê alguém do NPI, né, explicando as questões mais intrínsecas, mais técnicas, é realmente que a gente percebe aí a complexidade dos temas que estão envolvidos em toda essa parte farmacêutica. Te agradeço aí bastante e um prazer te rever. Maravilha, Átila. Prazer te rever também. E é isso, pessoal. Ficou o meu e-mail ali, né? Assim, qualquer dúvida, tô disponível aí. Muitíssimo obrigada, Daniel. Muitíssimo obrigada a todos que fizeram esse debate bem mais interessante, contribuindo com dúvidas, com sugestões, comentários. Um bom almoço para todos. A gente se vê, então, na segunda-feira, 9h, tá bom? Um abraço e tchau, tchau. Tchau, Átila. Tchau, Tchau, obrigado. Letícia, Patrícia. Obrigado, Daniel. Por nada. Tchau. Bom fim de semana para todo mundo. Obrigada, Tchau, Caroline. Isabela. Obrigada, Daniel. E até segunda-feira. Vou fazer só uma lembrancinha para vocês darem uma olhada nos formulários de avaliação. Quem puder completar, isso é importante para a gente, tá? Obrigada.